o autor do Eclesiastes, ele chega à conclusão que nós vivemos num mundo onde há injustiça. É que é aquele velho postulado da religião. Se você fizer tudo certo, vai dar tudo certo. É falso. Somente os tolos e os iludidos acreditam nessa besteira. Porque a vida é uma vida em que a gente faz tudo certo e dá tudo errado. Os amigos de Jó é que acreditam que se está dando tudo errado para você, é que você está fazendo tudo errado. Só que a vida não é assim. E muito provavelmente o livro de Jó foi escrito para mostrar que não é assim. O livro de Jó escreve a história de um homem que fez tudo certo e para quem deu tudo errado. E o Eclesiastes viu isso e falou, isso não faz o menor sentido. Vaidade de vaidades. Névoa de nada. A gente faz tudo certo e dá tudo errado. E ele olha para esta realidade em que vivemos e diz, como é que podemos vencer a injustiça? E em primeiro lugar, ele presta muita atenção na injustiça e nas expressões de injustiça. No capítulo 2, o versículo 21, ele diz que um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Quando é que a injustiça se manifesta no nosso mundo? Quando alguém desfruta do trabalho alheio. O papagaio fala e o periquito leva a fama. Não é o ditado? Alguém trabalha e o outro desfruta. Isso é injusto. Mas o Salomão diz, acontece. No capítulo 3, o versículo 16... Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade, e no lugar da retidão, ainda mais impiedade. Capítulo 5, versículo 8. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso. Que absurdo. Pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa a posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Quando é que a justiça se manifesta no mundo? Quando todos têm medo de dizer não. Quando cada um vai impondo a injustiça sobre o outro com medo do seu superior. Eu sou oprimido pelo meu patrão e oprimo você. Eu não tenho coragem de dizer não para ele. Portanto, eu esmago você. Não porque necessariamente eu seja injusto. Até olho para você e digo, olha, eu lamento muito, eu não gostaria de fazer isso com você, mas eu não tenho outra opção. Eu sei que estou sendo injusto, mas antes você do que eu. Isto é quando o sujeito vai a um tribunal responder por um crime de responsabilidade e diz que estava apenas cumprindo ordens. Ele não foi capaz de dizer não. Capítulo 7, versículo 7. Quando é que a injustiça se manifesta no mundo? Quando os virtuosos são derrotados pela maldade. A opressão transforma o sábio em tolo. E o suborno corrompe o coração. Por isso os anarquistas e o Proudhon dizia que nenhum homem conquista o poder é que conquista o homem. Por isso é que desconfiamos tanto daquelas pessoas que cremos em sua integridade, mas que, por exemplo, se metem na política. Nós convivemos com esta realidade de dizer, era honesto. Começou honesto, começou íntegro,
mas foi corrompido no meio dos maus, dos corruptos. Era sábio, se tornou tolo. A virtude foi vencida pela maldade. Isso é injusto. Capítulo 7, versículo 15. Nesta vida sem sentido eu vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, e o ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Quando é que a injustiça se manifesta no mundo? Quando os bons morrem mais cedo. E isso, minha gente, eu vou carregar até o céu. Capítulo 7, versículo 20, o versículo 28. Todavia não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. É verdade. Mas agora, isso aqui é terrível. Ele diz assim, no versículo 28 do capítulo 7. Durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre 1000 homens, descobri apenas um que julgo digno, e entre as mulheres não achei uma sequer. Só conhecia vadia esse sujeito. Que impressionante. Ou elas eram o que ele pensava que eram, ou ele pensava que eram o que na verdade não eram, mas davam a impressão de ser. O fato é que a justiça se manifesta no mundo quando ela se torna generalizada e se torna regra em vez de exceção. A justiça deveria ser a regra e a injustiça a exceção. Mas quando a gente está num mundo em que a injustiça é regra, e o justo, o digno, é a exceção, é a pepita garimpada, é a pérola achada depois de muita procura, isso realmente faz a gente começar a descrer da bondade e da justiça. Capítulo 8, versículo 10. Nessas ocasiões vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Não é justo que no sepultamento do Escadinha a multidão tenha sido maior do que do sepultamento do Carlos Drummond de Andrade na mesma semana. Não é justo. Capítulo 8, verso 14. Há mais uma coisa sem sentido na terra. Justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isto gerou uma crise tão profunda em Asaf que ele escreveu o Salmo 73. Por que prosperam os ímpios? Não é justo. E o Salomão diz, é verdade, não é justo. E o capítulo 4, onde nós estamos, os versos de 1 a 3. De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Veja a profundidade da agonia do Eclesiastes. Eu preferiria não ter nascido do que ter nascido e conviver com a injustiça e com isto que chamo de absurdo, porque para mim não faz o menor sentido. E o que é que ele viu? Ele viu lágrimas dos oprimidos e ninguém para consolá-los. O poder na mão dos opressores e ninguém para consolar os oprimidos. O que ele viu? A ausência de solidariedade. Ele não viu ninguém em pé em defesa da justiça e do fraco. E ele falou, isso não faz sentido, isso é injusto. O que ele está dizendo para nós é o seguinte: para que ser bom? Para que ser justo?
Por que sofrer para manter um padrão de justiça? Num mundo onde os injustos vivem recompensados e aparentemente não apenas não são punidos, como também são mais celebrados. Não se iluda. Quando a injustiça se voltar contra você, ninguém vai ficar ao seu lado. Portanto, desista de ser justo. Descreia da justiça. Torne-se um cínico, egocêntrico, egoísta. Porque ser bom e ser justo não faz o menor sentido. Quem lê o Eclesiastes imagina que ele está chegando a essa conclusão, mas ele não está. Porque o Eclesiastes não é um livro que simplesmente afirma a realidade como ela é, mas é um livro que coloca dentro de suas afirmações os venenos que matam, esse veneno que nos mata. E ele, eu creio, no capítulo 4, nos convida a vencer a injustiça e vencer num mundo injusto. E gostei de ler o Eclesiastes, especialmente esse capítulo 4, porque ele não faz um discurso sociopolítico, ideológico. Não é fala de um homem cheio de utopia do tipo, vamos mudar o mundo. Ele não faz uma convocação para uma guerra social em favor da justiça. Não faz uma convocação do tipo, vamos assumir o poder. Vamos colocar o nosso partido lá em cima e vamos promover a justiça na sociedade. Ele não fala dessa maneira. Ele propõe alguns outros caminhos que achei muito interessantes. Versículo 4 até o versículo 6. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. O que é que ele está propondo? Na minha opinião, satisfação em detrimento da competição. É como se estivesse dizendo, por que é que você está se esforçando tanto para ter tanto? Por que é que você está se matando para ter 2 punhados, se poderia viver tranquilamente com 1 punhado só? Ele não está dizendo para você cruzar os braços e viver satisfeito com o que a vida lhe der. Porque o tolo cruza os seus braços e destrói a sua própria vida, ou na sua tradução talvez esteja dito, o tolo, versículo 5 de Eclesiastes 4, o tolo cruza os braços e come a sua própria carne. O que é isso? Aquele que não se esforça, que não trabalha, que não produz e só consome, queima gordura. Esse é tolo. Agora, aquele que se esforça muito, corre atrás de ter muito, também é tolo. Está se esforçando demais para ter 2 punhados quando poderia viver muito bem com 1 punhado só. E sabe por que é que está correndo atrás de 2 punhados? É por causa dos cunhados. Alguém disse o seguinte, o que é ser rico? E o outro respondeu, é ter $100 a mais do que o meu cunhado. Isso é ser rico. O que é ser rico? É ter um carro um pouquinho melhor do que o carro do meu vizinho. É ter uma casa um pouquinho melhor do que a casa da minha irmã. Não é ter muito assim, não. É só ter mais do que os outros com quem eu convivo. E aí vem o Eclesiastes e diz assim, sabe por que você trabalha tanto? Não é para ter, é para ter mais do que o outro. Todo o trabalho que vi e toda a realização surgem da competição. E o Eclesiastes está dizendo, tolo, você está se consumindo para ter mais que o outro
e não está sequer tendo tempo de desfrutar o que tem. Viva bem com um punhado só, não corra atrás de 2 punhados. Satisfação em detrimento da competição. Nossa grande tendência nesse mundo injusto e nessa sociedade competitiva é entrarmos nessa roda do mercado. O Salomão está dizendo, quem sabe você não pode se satisfazer com menos. Descobri outra situação absurda debaixo do sol, capítulo 4, versículo 7. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. Sabe o que ele propõe? Diversão em detrimento de acumulação. Presta atenção. Diversão em detrimento de acumulação. O homem trabalhava muito, sem parar. Sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? O sujeito não tem nem filho. Ele diz aqui, olha, não tinha filho nem irmão. Quando ele morresse, a herança acumulada não tinha para ninguém para ir. A herança que ele ia deixar. Mas ele continuava a trabalhar. E o que ele não conseguia enxergar? Primeiro, ele não conseguia enxergar que trabalhar tanto é um caminho de solidão. Você conhece gente que trabalha tanto que não tem amigo, nem irmão, nem filho, nem mulher e nem marido? É esse homem aqui solitário. Tudo bem que você pode não ter filho nem irmão. E se continuar trabalhando sem parar, também não vai ter amigo. Também não vai ter amiga. Também não vai ter romance, não vai ter paixão, não vai ter gente para comer com você a sua mesa farta e dividir com você o seu vinho. Vai trabalhar sem parar e vai terminar sozinho. Não consegue enxergar que trabalhar tanto é um caminho de acumulação, mas a acumulação nunca satisfaz. Os seus olhos não se satisfaziam com a riqueza, porque trair e coçar é só começar. Acumular, trair e coçar é só começar. Nunca se satisfaz. E que interessante que ele fala aí que trabalha sem mesmo se perguntar. Nem sequer perguntava para si mesmo. Ficou viciado em trabalho. O trabalho virou um fim em si mesmo. Ter e acumular virou um fim em si mesmo. Ele não tinha para desfrutar, ele tinha para acumular. Tinha para ter. E ter não é um fim em si mesmo. Por isso é que eu sou adepto de uma outra alternativa. Desfrutar sem ter é melhor que ter sem desfrutar. Desfrutar sem possuir é melhor do que possuir e não desfrutar. Por isso é que ele propõe, divirta-se, meu amigo. Divirta-se. Sabe o melhor que você pode deixar para o seu filho? Não é a sua riqueza acumulada. É a capacidade dele produzir a própria riqueza dele. Ganhou um dinheirinho? Ah, meu amigo, curta. Sabe o que eu cansei de ver? Casais dizendo assim para mim, ah, pastor, eu não posso comer uma pizza porque estamos pagando o nosso apartamento. Eu não posso viajar porque estou pagando o apartamento. Eu não posso ir no retiro de casais porque agora vence a semestral. Tá bom, então vai vivendo assim, sem comer pizza, sem viajar, sem ir no retiro de casais. Vai pagando apartamento em semestral, aí depois você mora lá sozinho. São valores. Deixe de viver. Deixe de gastar para se divertir. Deixe de gastar com as pessoas que você ama para acumular. Talvez ao final da sua vida você tenha acumulado alguma coisa.
menos pessoas que você ama. E aí, a minha vontade vai ser dar risada de ver você sozinho no Natal. Mas eu sou crente e pastor, não posso rir assim. Mas a minha vontade é dizer, bem feito. Bem feito. Acumulou tanto, né? E não tem ninguém do lado para curtir com você. Não deu tempo, né? A vida, quando a gente não se diverte, é insuportável. Marido e mulher que estão construindo um patrimônio. O marido e mulher nasceram um para o outro para curtir a vida e se divertir bastante, não é para construir patrimônio. Aí vem o Eclesiastes e diz o seguinte, olha, eu conheci um homem que não se divertia, não multiplicava relações de afeto e sequer sabia pelo que trabalhava, porque estava trabalhando para acumular. E a grande ironia é que nunca julgava ter acumulado o suficiente. Melhor é ter companhia do que estar sozinho. Melhor é serem dois. Por quê? Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Melhor é serem dois. Por quê? Porque se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas o pobre do homem que cai e não tem ninguém que o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos no inverno. Como, porém, manter-se-á aquecido aquele que está sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Então melhor é serem dois. O que é que ele está propondo? A cooperação em detrimento do isolamento. Ele já propôs a satisfação em detrimento da competição, a diversão em detrimento da acumulação, e a cooperação em detrimento do isolamento. Não tente ganhar sozinho, não tente construir sozinho, não tente ganhar para você mesmo. Divida. E aqui, sabe, eu não acho que ele está falando de marido e mulher apenas. Claro que é meio complicado esse negócio de dormir se aquecendo aí no inverno quando não é marido e mulher. Mas eu não acho que ele está falando apenas nessa dimensão conjugal. Esta semana eu reli a história da amizade de Davi com Jonatas. Que belas páginas da Bíblia Sagrada. Homens que tiveram menos para si, porque deram mais de si e de um para o outro. Ganharam menos, mas não ganharam sozinhos. Ganharam menos, mas quando juntaram aquilo que os dois ganharam, era muito mais do que aquilo que sozinhos teriam conseguido ganhar. Não desfrutaram sozinhos. E aí vem o Eclesiastes dizer, melhor é serem dois. Por quê? Porque ganham mais quando trabalham juntos do que quando trabalham sozinhos. Enfrentam a realidade social com muito mais possibilidade de êxito. Melhor é serem dois. Por quê? Porque se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Enfrentam as suas fraquezas pessoais com muito mais possibilidade de êxito. Quando um está fraco, o outro está forte. Quando um não tem força para o trabalho, o outro supera. Quando um tem o pai doente, o outro trabalha. Quando um fica desempregado, o outro supre. Melhor é serem dois. Por quê? Porque vencem as estações da vida. Eu colhi bastante na minha colheita e no inverno a colheita destruiu a sua. Aí a gente reparte, porque eu tenho também no meu celeiro. Melhor é serem dois. Por quê? Porque resistem aos maus com muito maior facilidade. Eu estava lendo a história de Davi e Jonatas, lembrando que amigos de verdade preservam o nosso coração da maldade. Os falsos amigos jogam lenha na fogueira. Os amigos de verdade olham para nós e dizem, eu sei que você não é assim. Não se nivele, não se rebaixe. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Melhor é serem dois. A cooperação em detrimento do isolamento. Nesse mundo injusto e competitivo que a gente vive, a tendência é cada um cuidar do seu, cada um cuidar da sua casa.
A tendência é a gente viver na base do cada um por si, Deus por todos e o diabo que leve o último. Mas o Eclesiastes diz, não, cada um por si não é a melhor maneira de viver no mundo injusto. Melhor a cooperação do que o isolamento. E por último, de 13 a 16, melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que já não aceita a repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que ainda assim o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Sabe o que creio que ele propõe aqui? A realização em detrimento da reputação. A impressão que dá é que ele está dizendo que o rei começou jovem, pobre e sábio. Aí se tornou rico, poderoso e tolo. Quando ele era jovem, pobre e sábio, quando ele estava na ativa, quando ele estava servindo, quando ele estava funcionando adequadamente, então ele teve um povo consigo. Mas aí ele construiu uma reputação, fez uma cama e deitou. Aí surgiu um outro jovem, sábio e pobre. Até um jovem que saiu da cadeia e arrebatou o seu povo, porque ele se tornou um homem que quis viver de sua reputação, de suas conquistas. Mas parou de produzir e realizar e parou de ser aquilo que deveria ser. Sabe o que eu proponho aqui? A realização em detrimento da reputação. Quem é o verdadeiro rico? Não é o que consome a riqueza que conquistou. O verdadeiro rico é aquele que produz riqueza. Se você tem 1 milhão no banco e vai consumindo aos poucos, você não é rico, você é um consumidor tolo. Agora, se você tem 1 milhão no banco e produz 5 mil por mês, você não tem 1 milhão, você tem 5 mil por mês. Sabe por quê? Porque 1 milhão no banco vai embora. Deixa o Collor assumir de novo para você ver. Vai embora. É uma decisão errada. É um negócio errado. É uma falência repentina. É um ato injusto. É um golpe do sócio. É uma traição do irmão. É uma traição do cunhado. Toma cuidado, viu? Vai embora. E aí você fez a sua riqueza e acumulou em celeiros e falou, deixa eu deitar na cama que eu estiquei. E para de produzir. Vive de reputação. Tenta jogar com a camisa para você ver. Camisa não joga, quem joga é pé. Camisa não joga. Por isso é que eu olho para essa realidade e eu fico muito incomodado. Pastor, o que é que o senhor está deixando para os seus filhos? Estou deixando para eles um pai feliz, que conhece a Grécia. É isso que eu estou deixando para eles. Um pai e uma mãe que curtiram a vida aos olhos deles. Estou deixando para eles boa educação. Dinheiro eles que se virem para arrumar. Apartamento eles que se virem para comprar. Se é que eles vão decidir comprar. Eu estou deixando para eles ambiente. Eu estou deixando para eles memórias. Eu estou deixando para eles afeto. Eu estou deixando para eles eu presente. É isso que eu estou deixando para eles. Eu estou deixando para eles imagem, autoimagem consolidada. Eu estou deixando para eles instrução. Eu estou deixando para eles talento lapidado. Eu estou deixando para eles a capacidade de produzir riqueza. Eu estou deixando para eles a capacidade de se virar na vida. É isso que eu estou deixando para eles.
É melhor do que deixar apartamento. É melhor do que deixar patrimônio. Você vive num mundo injusto. Se der para construir, construa. Se der para ficar rico, fique. Agora, não deixe de se divertir para ter 2 punhados. Contente-se com 1 punhado só e viva. Não deixe de se realizar como pessoa para ter mais do que o seu primo. Não entre nessa ciranda competitiva do mercado. Não tente ganhar sozinho. Reparta, divida. E invista no seu potencial de gerar riqueza. E jamais descanse nos louros da riqueza que você conseguiu gerar um dia. Produza sempre. Morra trabalhando. O grande sonho do brasileiro médio, por exemplo, é: eu quero um dia ter tanto dinheiro que eu vou parar de trabalhar. Que besteira. Eu quero é morrer trabalhando. Eu quero é morrer produzindo. Eu quero é morrer me dando, abençoando pessoas. Eu quero é viver construindo gente.